lá, estrelinhas. Faz muito tempo que eu não posto vídeo nenhum. E eu sinto uma vergonha disso, mas ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa na minha vida. Então, eu acho que eu tenho uma explicação pra isso, né? Mas, assim, não vai dar pra eu postar como eu antes. Já vou falar pra vocês. Por quê? Porque estou fazendo psicologia. E agora estou me equilibrando entre psicologia, estudo de enoquiano e vida, né? Se eu achar um estágio ainda vai ficar pior, né? Não sei se é bom, porque eu vou ter dinheiro, ou se vai ser ruim, porque eu não vou ter tempo. Mas agora estou no primeiro semestre de psicologia, então torçam por mim aí. Porque não é que tá sendo difícil, não. Não tá sendo difícil, mas tem um tempo nem pra respirar agora. Não vou postar como antes, todos os dias, porque era isso que eu fazia, né? Porque, de novo, não tem tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre o mapa de uma pessoa muito interessante que tá na mídia agora. Tem um filme dele. Vem pra cá, Michael Jackson. É sobre. O mapa do Michael Jackson é interessante. Por quê? Porque ele tem um ascendente em peixes. Ele é que nem a Whitney virginiana, né? A Whitney eu acho que ela é pisciana. Não tô lembrada, faz muito tempo que eu vi o mapa da Whitney. Mas o Michael, ele é virginiano, com ascendente de peixes, lua na casa 1. E olha que coisa interessante. Normalmente as pessoas com lua na casa 1, elas têm uma cara mais redondinha. Não foi isso que aconteceu com o Michael. Pode ser que a questão da vitiligo pode ter afetado o formato do rosto dele. Porque eu acho que eu lembro que quando ele era criança ele tinha um rosto mais redondinho. Mas quando ele já era mais adulto, o rosto dele não era redondo. Com certeza que não. Mas é interessante isso, né? Como o rosto dele mudou. E isso é até interessante porque, por conta que ele tem a lua na casa 1, né? Lua rege a água e rege a mãe. Então, é uma coisa bem interessante como a aparência dele mudou por conta da doença e por conta das questões plásticas que ele teve que fazer, né? Ele tem uma conjunção bem interessante em Leão e Virgem. Eu lembro que uma pessoa disse. Tava. Tamo numa conjunção, né? Ainda, né? De Ares. E a pessoa falou: Ah, não. Quem. Toda hora eu dou risada com isso. Quem nascer com essa conjunção desse estélio em Ares vai ser o anticristo, vai ser o Hitler. Hitler era taurino, gente. Eu não acredito nisso nem por um segundo. E olha como a vida é esquisita. Eu tava lá no Facebook e eu encontrei uma menina que tem uma conjunção de planetas, um estélio, em Ares também. E ela é definitivamente uma das pessoas mais inseguras que existem. Então, não é porque você tem uma conjunção em Ares que você vai ser o Hitler, que você vai ser o próximo anticristo e tudo mais, né? Porque vai ter outros aspectos no mapa que vão falar sobre você. Mas eu dei muita risada quando eu vi isso. Eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo. Ai, meu Deus. Ai, eu quase surtei, mas tudo bem. Faltar o mapa. O Michael, ele tem uma coisa que eu já comentei aqui em outros vídeos, eu acho, né? Que ele tem um Quirón na 12. Mas eu tava olhando pro Quirón dele na 12 e eu tava pensando que o Quirón dele tá em Aquário. E Quirón em Aquário normalmente é uma pessoa que não é bem vista pelas outras. Não é bem falada pelas outras, né? Porque Aquário tem essa questão de desgostar. Aquário tem essa questão muito forte da reclamação, de reclamar. Eu tava pensando também, né, que como ele tem Quirón na 12 e Quirón na 12 tem aquele negócio que eu falei já milhares de vezes sobre a questão de paranoia, de medo, de insegurança e tudo mais. Também poderia afetar ele também.
Ele tem um Saturno a 9. Eu não diria que ele tem tinha TDAH, mas o Saturno dele faz um aspecto cruzado bem difícil com a Lua. É? Deixa eu ver. É, uma quadratura. Uma quadratura. Quadratura de Lua com Saturno. Tem a ver com essa relação meio ruim dos pais dele. Basicamente, o pai dele controlava a mãe dele. Então, era um relacionamento bem difícil pra ele. Afetava muito ele emocionalmente falando. Ele tem Máquina 2. Máquina 2 é muito bom pra dinheiro. Muito bom. Até demais. E ainda mais que o Marte dele tá em touro, né? Então, reter a questão do financeiro seria muito bom, mas olha, o Marte dele tá fazendo um aspecto cruzado difícil com Urano, que não retém muita coisa. Outro aspecto cruzado difícil com... ele podia ter uma questão de ansiedade também, porque tem o aspecto cruzado de Marte também tá fazendo com Quiron na 12. Ele poderia ter algum aspecto de ansiedade. E gastar. Poderia ser uma forma dele, sei lá, de desestabilizar. Não é essa a palavra. Mas é como se ele melhorasse, entre muitas aspas, essa ansiedade dele gastando. Então, o que era pra ser uma coisa boa, acabou sendo só uma válvula de escape, né? Marte na 2 é muito bom pra dinheiro. Mas como ele tá fazendo um aspecto cruzado muito difícil com Urano, Vênus e Mercúrio, assim, assim, como a maioria das pessoas elas não são conscientes de determinadas coisas, fica muito difícil você desenvolver isso. Porque provavelmente ele sabia que isso existia nele, porque o virginiano é muito analítico. A menos que você seja um virginiano muito negacionista sobre você mesmo, o virginiano é muito autoconsciente. Ele sabe muito bem o que ele tá gastando e o que ele tá fazendo. Mas às vezes a gente não consegue parar. Isso é um problema. Eu também tenho um pouco disso. Mas o virginiano tem uma autoanálise muito boa. Vamos lá. Como eu falei, eles tinham esse aspecto de ansiedade e gastar era uma válvula de escape para ele. Dinheiro nunca foi um problema, mas ele poderia ter pegado um pouco mais leve, né? Sendo bem sincero. Mas não dá pra culpá-lo. Ele não era autoconsciente sobre esse aspecto cruzado. Provavelmente ele não sabia. Ele tem um aspecto... Será que eu falo mais de alguma outra coisa? Não. Ele tem um stellium na casa 6, que é servir às outras pessoas. Isso é até ruim, sendo bem sincera, porque eu também tenho um stellium entre a 6 e a 7 e eu acho isso uma porcaria, sendo bem sincera. Por quê? Porque o stellium na casa 6 você vive em prol de servir às outras pessoas. E pra pessoas ruins se aproveitarem de você, é 2 palitos, né? Como foi o que aconteceu com ele. Muitas pessoas se aproximavam do Michael por conta do dinheiro dele e do que ele poderia prover. Então, ele era uma pessoa muito provedora. Isso até foi um problema pra ele, esse estéreo. E assim, se você não é uma pessoa que tem uma consciência do tipo, eu estou servindo as outras pessoas, porque virginiano é muito, sabe, doação. Isso, às vezes, eu acho uma porcaria. Por quê? Porque você, às vezes, fica sem pra você e acaba doando o que você tem pro outro. Então, o virginiano tem que ver muito isso porque, de novo, isso é autodestrutivo. Ele tem Urano, Vênus, Mercúrio, Plutão e Sol. Plutão perto do Sol, na casa e da família. Relação muito destrutiva com a família. Plutão na 6, se afasta. Isso até é uma coisa boa.
Plutão com Sol. Inalcançável, né? Ele se sentiu uma pessoa inalcançável. Não no sentido de, tipo, egocentrismo, nossa, como eu sou melhor que eles. Não. Eu me sinto inalcançável no ponto de... essas pessoas, elas não estão no mesmo nível que eu. Seja intelectualmente, mentalmente ou emocionalmente. E eu tenho que me afastar delas. Porque se eu não me afastar delas, elas vão me destruir. Plutão na 6. Mercúrio. Muitas coisas na casa 6 são muito mais para pessoas mais restritas. Normalmente, como eu tenho uma história com o Estélio na 6, eu entendo um pouco. Eu sou muito mais na minha. Por mais que eu ainda tenha algumas coisas na 7, né? Mas quem tem muita coisa na casa 6 é muito mais fechado. E não tiro a razão dele, né? Porque ele precisava ser fechado. E na dele. E algumas pessoas não sabem lidar com isso. Na maioria das vezes, a maioria, né? Ele tinha um Netuno e um Júpiter na casa 8. Ele não ia ser bem visto pelas outras pessoas. Ainda mais que essa casa 8 ela tá em Escorpião. E Netuno tá lá, né? Netuno tem a questão de drogas, coisas relacionadas à fuga. Júpiter expande isso, então meio que dá pra entender por que ele tomou, vamos dizer assim, um remédio pra... Teve que tomar aquele remédio pra desligar, porque ele simplesmente não conseguia. A mente dele não desligava. Por mais que ele estivesse cansado, temos o escorpião ali nessa casa, né, das outras pessoas, é como se ele fosse uma esponja, basicamente. Então, ele sugava muito dessa questão das outras pessoas e ele não sabia simplesmente aterrar. Então, a gente entende o que aconteceu com ele. E tem ascendente em peixes, regente do ascendente na casa 8, em escorpião. Para as outras pessoas ele era uma pessoa netuniana. As pessoas que são vistas como netunianas, elas são taxadas de loucas. Não necessariamente elas são loucas, mas elas são vistas como pessoas loucas, pessoas fora de si, pessoas que não são confiáveis. Isso até afetou bastante a vida dele. Porque por mais que ele tentasse provar o ponto dele, que, vamos dizer assim, ele fez X e as pessoas falaram Y, ninguém ia acreditar nele. Porque pessoas netunianas, elas não são bem vistas, ainda mais com Netuno na casa 8. E ainda mais que tinha Júpiter ali. Júpiter expandia essa questão netuniana de já não ser bem visto, de já não ser bem querido, já não ser aquela pessoa que poderia se defender. No caso dele, não iam defendê-lo. Deixa eu ver. Ele tem boa parte da casa 1 pegando Áries. Pela lógica, Áries era pra estar na casa 2, né? Mas não temos uma lógica aqui. Mas ao mesmo tempo que Áries era pra estar na casa 2, ele tá na casa 2 e o regente da casa 2 tá na casa 2. Um pouco confuso, né? Deixa eu ver. E o regente da casa 2 tá em mau aspecto. Casa 3 em Gêmeos, um dom nato para comunicação. Regente de Gêmeos está na casa 6, uma comunicação um pouco mais introspectiva. Eu falo de comunicação com pessoas em geral, não com o público. Porque casa 3 é mais para pessoas mais próximas.
Por mais que a gente veja que Geminiano é tão expansivo que ele derruba as barreiras. Casa 4 entre Gêmeos e Câncer. Casa 4, que rege a Lua. Deixa eu ver. Mercúrio tá fazendo algum aspecto cruzado com Lua? Não é aspecto difícil. Os dois não tá fazendo nenhuma oposição. Nem chama isso de oposição. Deixa eu ver o outro planeta. A Lua tá recebendo um aspecto de Saturno, tá fazendo uma oposição com o Sol, que não é ruim, porque se a Lua tivesse em conjunção com o Sol ia ser talvez até pior. Por quê? Porque, uma vez eu peguei numa horária, né? Quando a Lua tá em uma conjunção com o Sol, em qualquer lugar, pode ser em qualquer casa, ela vai nublar sua capacidade de ver as coisas tão claramente. Por que eu tô falando isso? Porque teve uma cliente que ela tava procurando uma coisa. E aí eu vi a conjunção Sol e Lua. E eu pensei assim, tá na cara dela, só não tá vendo. Aí eu apontei pra onde que ela tinha que olhar. E ela foi lá e achou. Nossa, tava na minha cara. Então, eu acho que a oposição Sol e Lua não é tão ruim. Mas o pessoal gosta de demonizar a oposição. Eu já não sou tão afim disso. Deixa eu ver o que mais. Casa 4 pegando um pouco da 5. Não, casa 4 pegando um pouco da 5, não. Casa 4 pegando um pouco de Câncer e um pouco de Leão. Leão regente normalmente no regente natural da casa 5, mas a casa dele 5 está boa parte em Câncer. Então, a gente entende os altos e baixos emocionais que ele teve com o próprio corpo, com a própria aparência e com a doença da vitiligo. Porque Câncer é regente da água, né? É água, é corpo. A casa 4 normalmente ela rege o corpo físico. Como ela tá pegando a 4 e a 5, temos aqui como se, vamos dizer assim, Câncer é um ótimo pai, uma ótima mãe. Isso é um fato. Isso ele foi. Agora, por o fato dele ser um ótimo pai e ele ser uma ótima... Não é uma ótima mãe, ele é um ótimo pai. Um fato. Só que ele tem um aspecto cruzado aqui com Saturno. Ou seja, ele queria ser o pai e a mãe de todo mundo. Isso não é possível. Que eu falei no início. Não... Nós virginianos temos que fazer um pacto de não ajudar mais porcaria de ninguém. Porque a gente se fode. Que a gente quer pegar o mundo nas mãos. Isso não é possível. E aí ele tentava ser pai e mãe de todo mundo e invariavelmente se fudia. Por quê? Porque Câncer está também na 5. E quando você é tão excelente assim com crianças, você invariavelmente vai ser mal visto, porque os pais vão ficar com raiva de você. Isso é um fato. Então, o que aconteceu com ele foi o mais puro da exploração, né? Porque as pessoas não queriam cuidar das crianças dela e elas davam as crianças dela pra ele cuidar. E ele cuidava com o máximo do cuidado dele. Porque era uma coisa natural pra ele. Até o momento não vejo aspectos dizendo assim, não, ele é um abusador, ele é uma pessoa horrível. Não. Ele é uma pessoa que gostava muito de cuidar das outras pessoas. Invariavelmente se fudia por conta disso. Deixa eu ver. O regente da casa 5, que é Leão, naturalmente, né? Na casa 6.
Então, o fato dele ter crianças ao redor ia ser muito comum na vida toda dele. Se ele, ainda mais se ele vivesse um pouco mais. Ah, porque você vê que Leão está pegando boa parte da casa 6. As crianças eram uma questão de convivência para ele. Triste, né? Porque ao mesmo tempo que era uma situação de tipo. Não tem como você fugir disso. Ele deveria ter fugido disso. Se ele fosse um pouco mais consciente, né? Ele tem virgem na casa entre a casa 6 e a casa 7, né? Muito crítico com relação à família e muito crítico com relação às pessoas com que ele se relacionava amorosamente. Virgem normalmente é uma pessoa que não tem tanto interesse assim nessa questão amorosa. E até um pouco julgado pelas outras pessoas por causa disso. Porque não é uma prioridade. Isso não é uma prioridade pra virgem. E não devia ser uma prioridade pra ninguém, sendo bem sincera. Virgem pega um pouco da 6, da 7. Também pega um pouco da 7. E aí é acompanhado por Libra. Libra pega um pouco da 7. E o regente de Libra tá na casa 6. Fazendo um bom aspecto. Deixa eu ver. Tá fazendo um aspecto com Marte, isso eu já falei, né? Tá fazendo um aspecto de apoio com Saturno. Mas ele não tem mais nenhum seixo dessa Vênus. Essa Vênus não tá fazendo mais nenhum seixo. Tá fazendo um aspecto de apoio com Saturno. Ele poderia ter algum tipo de problema de aprendizado. Deve ser por isso que ele também apoiou bastante do pai dele. E eu não digo que ele teria TDAH, mas ele tinha alguma coisa. A mente dele funcionava de uma maneira muito diferente. Por conta desse Saturno. Deixa eu ver o que mais. Essa Vênus não tá fazendo um bom aspecto mais com nenhum outro planeta. Não tá fazendo nenhum outro aspecto significativo. Tá fazendo um trígono com o meio do céu. O que pode ser que tenha ajudado ele nessa questão de artística, né? Mas, tirando isso, não tem muita coisa pra eu falar. Ele tem um escorpião na casa 8, muito recluso. Essa questão das outras pessoas cansava muito ele. Desgastava muito ele. Porque escorpião, ele tem pouca bateria social. Então, se vocês conhecerem bastante escorpianos, vocês vão perceber isso. Eles não têm saco e eles gastam muito fácil. Ainda mais que a casa de escorpião dele tá na casa dos outros. Das outras pessoas. Ele desgastava muito fácil. Casa 9 em Sagitário. Fazia múltiplas coisas. Deixa eu ver. E era uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Mas, como temos aqui Saturno nessa casa, pode ser que a religião tenha tivesse um peso para ele. Porque Sagitário não é muito uma figura muito religiosa, sendo bem sincera. Nessa casa aqui em específico, com esse Saturno específico. Se tivesse algum outro planeta, poderia até ajudar. Mas, com esse Saturno aqui, ele poderia ser uma pessoa até meio fechada nessa questão religiosa. Por conta de algo que ele viveu, por conta, sei lá, da família dele. Isso é uma possibilidade. Temos o que? Sagitário pegando um pouco da 9, um pouco da 10.
Regente Sagitário é Júpiter, tá na casa 8. Que é muito bom, né? Mas expandiu, ao mesmo tempo que expandiu a questão criativa dele, também expandiu essa questão dele ser mal visto. Então, até que ponto isso foi bom, né? Deixa eu ver. Capricórnio entre a casa 10 e a casa 11. Ele amava muito o trabalho dele. Só que Capricórnio é muito duro. Por que eu falo muito duro? Muito duro com ele mesmo. Então, em alguns momentos ele poderia ser inflexível. Não tô tirando a razão dele. Mas em alguns momentos ele poderia ser muito inflexível quando ele precisava ser flexível. Por que eu tô falando isso? Porque Capricórnio pega um pouco da 10 e um pouco da 11 com as outras pessoas. Casa 11 é normalmente uma casa de grupos. Uma casa do coletivo. Ela rege Aquário, né? Então, a gente pensa nisso. Que Capricórnio vivia pra trabalhar. Vivia pra essa questão de trabalhar para os outros, trabalhar para os grupos. E quando você vive pra trabalhar, você não vive. Por mais que ele ganhasse bastante dinheiro com isso. Ele talvez precisava de uma coisa mais leve. E Aquário na casa 12 eu já falei, né? Tem essa questão de reclamação. Quiron na 12. Quiron na 12 é muito difícil. Muito. Só quem passa sabe. Porque tem essa questão que eu falei. De ele ser mal visto pelos outros. Mas a questão da autopunição também é muito forte. E é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam. Deixa aí nos comentários, comentem alguma coisa. Pra eu não pensar que eu tô esquizofrênica. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.